Opa, senta que aí vem história. Na verdade, até não combina muito sentar, né, com o assunto do vídeo de hoje. Sim, hoje a gente vai dar aí um histórico, na verdade, o início de tudo, né, das Olimpíadas, né. Estamos excepcionalmente aí em ano de Olimpíada, né, vamos entender como isso começou. Gruda na tela, bora lá! Buenas, como tudo começou, né? Existem algumas explicações para o início dos Jogos Olímpicos, né? Como sempre, quando a gente fala em Grécia Antiga, sim, porque isso a gente nem precisa repetir aqui, todo mundo sabe que começaram lá os Jogos Olímpicos, né? Mas quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente sempre tem que lembrar de alguma explicação mitológica, deve ter alguma coisa assim por trás. Pois bem, primeira explicação assim mitológica, né, para o início da realização dos Jogos Olímpicos tem a ver com Hércules, né, como ele é mais conhecido, e seu pai. A lenda conta que após a conclusão dos 12 trabalhos, o Hércules teria então construído uma grande obra para homenagear o seu pai Zeus, que teria andado 200 passos, né, que seria o comprimento dessa obra, que ele próprio chamou de Estádio. Sim, nascia aí o estádio e com essa extensão aí de 200 passos que, né, medindo mesmo, com as nossas medidas atuais, teria em torno de 192 metros. E isso tudo teria se passado por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Bom, essa então seria a versão, a explicação aí mitológica, né? Como a gente sabe. Aliás, inclusive nesse outro vídeo aqui a gente até abordou essa questão, a gente trabalhou essa questão de por que tudo na Grécia Antiga tem a ver com algum mito, tem sempre algum mito por trás explicando, nem precisamos retomar isso agora, corre lá depois e olha o vídeo, certo? Uma outra explicação, então, uma outra origem para os Jogos Olímpicos, essa sim, né, já mais documentada mesmo, remonta ao ano de 776 a.C., com a realização da primeira prova, então, já num estádio, né, foi uma prova de corrida, essa distância de 192 metros, e foi vencida, sim, tem-se registrado o nome do primeiro vencedor olímpico, por um rapaz chamado Corebus, da cidade de Elis. Corebus de Elis. Ele era um cozinheiro, né? Ele não era, obviamente, um atleta profissional, não tinha isso, né? Na época, ele era um cozinheiro. Por que um cozinheiro precisaria correr tanto assim? Enfim, ele ficou com a honra aí de ter seu nome registrado como primeiro campeão olímpico. De qualquer maneira, né, as Olimpíadas na Era Antiga, então, na Grécia Antiga, foram sempre realizadas em honra e homenagem a Zeus. O que vai nos ser útil para entender o fim delas na Era Antiga. Já vamos chegar lá, segura aí. Elas já desde o início, então, ficariam, né, sendo realizadas a cada 4 anos, e além das provas então de corrida, teriam também provas com bigas e provas envolvendo lutas também, já nessas primeiras edições. Bom, esse fato, né, de a gente entender que elas têm esse fundo religioso por trás, que elas têm essa questão de servir como uma honra, um festival, uma festividade completa em honra a Zeus, ela nos ajuda a entender o fim delas na Era Antiga. O fim delas na Era Antiga ocorre ali já em 393, já estamos falando depois de Cristo, por ordem do imperador Teodósio. Teodósio, já devidamente convertido ao cristianismo, ele ordena então a suspensão dessa festividade em honra a um deus, então, né, do antigo panteão grego. Então elas vão ser realizadas ali por mais de 1000 anos, né, no mundo antigo, de 776 a.C., 393 depois. 393 foi a ordem, né, naquele ano não teve Olimpíada, enfim. Então elas são encerradas temporariamente, né, por alguns séculos. 1896, então, por iniciativa e por esforços... 1896, então, por iniciativa, por esforços incansáveis, né, de um francês, Barão de Coubertin, que 2 anos antes tinha criado o Comitê Olímpico Internacional, elas voltam, então, a ser realizadas nesse ano, 1896, simbolicamente, significativamente, em Atenas, na Grécia, e resgatando esse costume, né, a partir de então, de realizá-las a cada 4 anos. Isso só foi rompido poucas vezes, né, desde o retorno das Olimpíadas, então agora já na Era Moderna, já de 1896 para cá.
Em 3 ocasiões as Olimpíadas foram suspensas, de fato. A Olimpíada de 1916, claro, né, já associou a data, por causa da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, então, de 14 a 18, 1916, a Olimpíada que seria realizada foi cancelada. Depois, mais 2 ocasiões também por causa de guerra. 1940, 1944, as Olimpíadas foram também canceladas, aí já em virtude da Segunda Guerra Mundial. No ano passado deveria ter tido Olimpíadas, né? 2020 era ano de Olimpíada, e elas foram adiadas em função aí da pandemia aí de Covid-19. Então, por isso, elas foram não canceladas, foram adiadas e vão ocorrer agora. Daqui a algumas semanas está começando aí as Olimpíadas, então, em Tóquio. Beleza? O vídeo de hoje, então, como eu falei, é introdutório. Esse assunto aí de Jogos Olímpicos rende aí muitos e muitos vídeos, rende uma série inteira, quem sabe até um longa-metragem, enfim. A gente vai voltar a esse assunto aí. Gostou? Já te localizou na história dos Jogos Olímpicos? Sabe o que fazer? Manda para os amigos, compartilha aí com o pessoal do teu colégio, enfim, de outras escolas que estejam trabalhando esse tema. Deve ter muita escola trabalhando o tema de Olimpíada esse ano, né? Tem dúvida específica, curiosidade aí sobre algum esporte, alguma questão envolvendo Olimpíadas de uma maneira geral? Joga aí no comentário ali que a gente trata disso aí também em seguida. Beleza? Até o próximo!